Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Henrique, este canal é o Tempo da TV, o seu canal de teledramaturgia, curiosidades da TV e muito mais para você. Bom, gente, hoje eu estou aqui com mais um assunto muito interessante, né, como no domingo passado, falando sobre as novelas antigas. E hoje eu vou trazer um assunto muito importante, mas depois da vinheta vocês vão ficar sabendo qual é o assunto, tá bom? Vamos lá. Pedro Henrique apresenta O Tempo da TV. Hoje nós vamos fazer uma pequena comparação entre o enredo de algumas novelas atuais com algumas novelas antigas. Lembrando que o fato de muitas novelas antigas serem incompreendidas, e foram de fato incompreendidas, como por exemplo a novela Cuca Legal, a novela O Gigante e outras novelas que foram ao ar, novela Boff, novelas que foram ao ar nos anos 70, né? Então, para começar a falar sobre isso, nós vamos começar a falar de uma coisa que era muito chata na época, mas que grande parte desses trabalhos de televisão foram impedidos realmente por conta da censura federal. A censura federal, na época, era muito rígida, então determinadas cenas, determinados trechos de novelas eram cortados e censurados pelos próprios censores. Bom, isso atrapalhava muito o ritmo da novela, atrapalhava muito o enredo da novela, e isso fazia com que os escritores, né, os autores da novela, fossem mais dificultados, né? E eles tinham que pisar realmente em ovos para fazer uma novela de um grande enredo. Mas se formos comparar os enredos de hoje em dia, né, nós vemos que as novelas hoje em dia, eu não sei se vocês vão concordar comigo, vocês que viram algumas das novelas que eu não pude ver, como Cuca Legal, como por exemplo Boff, como Cafona, vocês puderam ver e eu felizmente não vi. Bandeira 2 e por aí vai. Bom, vocês vão concordar comigo que os enredos das novelas de hoje em dia são muito repetitivos. Lamentavelmente, as histórias se repetem. Lamentavelmente, algumas histórias se repetem por conta dos enredos das novelas, por conta de, por exemplo, alguma história que se torna igual à história de outra novela de outro determinado horário. Por exemplo, se pegarmos algumas coisas das novelas da novela das 7, perdão, das novelas das 19 horas, que são novelas das 7, nós vamos ver uma coisa exatamente idêntica à novela das 9. Algumas histórias se parecem muito. E, lamentavelmente, isso vem se repetindo muito, né? Isso está deixando muito a desejar para as novelas de hoje um bom enredo de novela. Uma história em que as pessoas realmente possam se sentar no sofá e possam assistir, claro, com os olhos grudados na TV. Isso não acontecia lá atrás. Embora o público não compreendesse o sentido das novelas, por exemplo, a novela O Grito foi uma novela tão dramática que algumas pessoas não entenderam e achavam uma novela deturpada, achavam uma novela perturbadora, e não era uma novela perturbadora, era apenas um drama que se passava na novela num horário que poderia ter sido no horário nobre, mas não foi no horário das 10, era no horário mais tarde. Então, por isso, o público não compreendia a novela daquela época, né? Por conta da censura, por conta da história que as pessoas não prestavam atenção, algumas pessoas não prestaram atenção. Por exemplo, outra novela que foi muito incompreendida e teve um enredo que as pessoas não entenderam foi a novela Sinal de Alerta, que falava sobre a poluição, né, do meio ambiente, uma poluição de uma fábrica de fertilizante que empesteava o bairro todo, empesteava as casas e fazia com que as pessoas ficassem doentes, entendeu? Então as pessoas não compreendiam isso, tá? No caso da novela O Pulo do Gato, que foi uma novela totalmente cômica, uma novela onde Braulio Pedroso ousou e abusou do cômico, né? Daquela coisa que ele fazia, né? Com relação à alta sociedade, ironizando, debochando da alta sociedade, ele fazia muito bem. E isso eu acho que o público não entendia. Por isso é que quando as pessoas falam que uma novela antiga
a novela foi ruim, a novela não foi boa, como apontaram o Cuca Legal, que teve vários problemas, né? Inclusive Oswaldo Loureiro, né? Que deixou a novela, deixou a direção da novela, deixou a cargo de Jardel Mello, porque ele já não conseguia controlar mais a história. A história para eles não tinha mais validade, certo? Que Deus o tenha em bom lugar, um grande ator e um grande diretor. Mas o que acontece é que a novela era incompreendida justamente por isso, por conta da censura, que muitas vezes impedia determinadas coisas na novela, e o autor ele tinha que rebolar ali, literalmente, para colocar a novela de acordo com o público gostaria. Outra coisa que atrapalhou muitos enredos das novelas, além da questão da censura, né, além das novelas serem censuradas, foram as novelas de outras emissoras. Como, por exemplo, a novela Cuca Legal, ela bateu de frente com a novela Meu Rico Português, lá na extinta TV Tupi, né? Eu não sei como é, não conheço o enredo da novela Meu Rico Português, né? Mas eu tenho certeza que alguma coisa ali chamou a atenção do público, fazendo com que as pessoas deixassem Cuca Legal e fossem direto para lá, para a novela Meu Rico Português, tá? Bom, uma coisa também que atrapalhou muito, além da censura, além das outras emissoras, foram a precariedade com que se filmavam as novelas naquela época, né? As locações eram muito precárias, né? Não é como hoje em dia. A gente tem todo o aparato de tecnologia para filmar. Hoje quase não fazem cenas externas, né? Que faz muita falta. Mas não tinha aquele aparato que tem hoje em dia. Por isso a novela também era muito prejudicada, né? Assim como fizeram com outras novelas que eu já citei aqui, certo? Bem, então, essas coisas, na verdade, elas impediam a novela de ter um enredo muito mais interessante para o público, né? A única coisa que se salvava ali, né, naquele enredo daquela novela, Cuca Legal, Sinal de Alerta, que eu gostei de Sinal de Alerta, vou ser bem sincero, eu achei a proposta bem interessante, né? Mas o que salvou no caso de Cuca Legal, né, foram os atores. A novela era recheada de bons atores, né? Mesmo que talvez a novela não tenha agradado algumas pessoas, eu não sei exatamente como é que foi o enredo da novela, eu conheço só pela sinopse, que eu já contei a história aqui para vocês no canal, vocês podem procurar aí, né? Mas eu não vi a novela, não sei como é que foi, né? Então eu não posso dar uma opinião mais profunda da novela, dizer que a novela foi ruim, porque eu não vi a novela. Então, para mim, eu considero uma novela legal porque foi lá nos anos 70, né? Eu comparo, se a gente for comparar hoje um Cuca Legal com uma novelinha hoje, das 9, das 7, poxa, era bem melhor, sabe? Porque a gente tinha a emissora tinha um cuidado muito grande com as produções, né? Hoje em dia já é uma coisa mais assim, mais solta, né? Mais assim, como é que eu vou dizer para vocês? Já é uma coisa mais assim, desprendida, né? Então, eu vejo que se a gente for comparar os enredos das novelas antigamente, a gente vai ver que os enredos eram bem melhores. As histórias eram diferentes umas das outras, não eram histórias repetitivas, né? Selva de Pedra não era igual ao Cavalo de Aço não era igual ao Semideus não era igual ao Fogo sobre Terra e por aí vai, entendeu? Então, todas as novelas que a gente assim, assistiu, por exemplo, eu vi Estúpido Cupido. Estúpido Cupido foi uma novela maravilhosa, não teve nenhuma falha ali pra mim, né? Silêncio Sem Documento também foi uma novela incompreendida, mas também não achei uma novela ruim. Então, na verdade, não existiram novelas ruins. Existiram novelas com enredos mal colocados. Os enredos eram mal colocados, os enredos eram mal detalhados. A censura atrapalhou muito. O fato de existir outras novelas em outras emissoras atrapalharam muito, né? Não que as emissoras tenham culpa de jeito nenhum, mas é porque caía justamente no horário, né? E outra coisa também, que atrapalhou muito também, foi a questão das locações. Então, tudo isso, misturando tudo isso, as novelas eram muito compreendidas. Então, nunca que as pessoas vão procurar compreender um Gigante, um Cuca Legal, não vão procurar compreender, por exemplo, Sinal de Alerta, não vão procurar entender essas novelas, porque para o público daquela época,
que era muito exigente em termos de televisão, eles queriam uma proposta diferente. Só que não é culpa também do público, né? O público não entendia porque ele não prestava muita atenção, né? Você vê que muita gente não lembra de algumas novelas antigas porque na época não prestava atenção, ou não podiam prestar atenção. Então, é isso. Mas eu, sinceramente, eu vou ser bem sincero para vocês, pelo que eu conheço de sinopse de novelas antigas, eu prefiro muito mais as histórias de lá de trás do que as histórias de hoje em dia. As histórias de hoje em dia não me envolvem tanto. E outra coisa que eu vou falar aqui para finalizar o vídeo é a questão do elenco. Gente, o que era interessante naquela época, e hoje já não é tão interessante, é o elenco de novela. Faz falta ver uma novela com um bom elenco, uma novela recheada de um bom elenco. Não sei se vocês concordam comigo. Uma novela recheada de um bom elenco, chamada de elenco, não está tendo mais. A gente não tem mais chamada de elenco, a gente só sabe quem vai trabalhar na novela quando a gente abre lá o Google, a Wikipédia, e vê quem vai trabalhar. E pasmem vocês, hoje em dia a gente vê mais pessoas, mais atores desconhecidos em novela, não que não tenham que ter oportunidade, acho que sim, né? E a gente quase não vê atores conhecidos. Isso falta muito também. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, eu gostaria que vocês compartilhem em todas as suas redes sociais, tá bom? Gostaria que vocês também acionassem o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos. Quero também pedir a vocês que, se vocês pularam aqui de paraquedas, tá? Caíram aqui nesse momento, que assistam um pouquinho no meu vídeo, tá bom? Se gostarem, vocês clicam ali no inscreva-se, tá? Clica no joinha também e peço a vocês que me ajudam aí nos vídeos, vocês que sempre comentam, a minha querida seguidora Rita, né? O meu querido seguidor Antônio, meu querido seguidor Sérgio Favoretti, né? Meu querido seguidor Matheus. Queria que vocês, meus amigos, pudessem comentar. Eu queria muito a opinião de quem já assistiu essas novelas para me dizer como era e como não era, tá bom? Então, esse vídeo chegar a mais pessoas é muito importante porque as pessoas comecem a prestar atenção no que eu falo aqui, tá bom? Bom, gente, muito obrigado. Lembrando a vocês que o Tempo da TV acontece sempre em 3 edições para vocês, tá? Todas as terças às 15 horas, todos os sábados às 15 horas e todos os domingos às 15 horas, tá bom? Semana que vem eu vou puxar mais essa história do elenco, né? E vou falar sobre novelas que intercalavam atores que vinham de uma novela para outra, tá bom? Então semana que vem, se você está gostando dessa série, comenta aí se você está gostando dessa série, tá bom? Muito obrigado, espero que tenha agradado a vocês e até o próximo vídeo. Ok, gente? Muito obrigado e um grande abraço para todos.